Então, Deus sabe de todas as coisas. O que nós vamos falar hoje aqui, queridos, são temas um pouco difíceis, né? Tá bom? Então, requer muito discernimento de espírito, de todos nós, para reter o que vem do espírito, e ouvir com muito amor, amém? Porque esse é um tema que não só cada um tem sua escola, seu aprendizado, né? Mas também tem as suas experiências com Deus. Então, às vezes nós temos entendimento diferente, né? Visão diferente, mas amém. Se o seu entendimento é diferente, amém. Nem por isso, né? Nós entraremos aqui em desavenças. O importante é irmos todos para a glória, né? E na glória, aquilo que é oculto será revelado, né? Então, o importante é todos caminharmos juntos. Amém? Então, também não pretendo ter resposta para tudo, não tenho resposta para tudo. Então, aquilo que eu não souber, nós temos aqui um conjunto de pessoas aí abençoadas por Deus, com experiência com o Espírito Santo, e se a gente não souber, né, responder, vamos buscar a direção de Deus, né? Mas os irmãos também fiquem à vontade para colocar, tá bom? Peço que anotem suas dúvidas aí, suas perguntas. More, fecha a sua janela aí que os Who Let the Dogs Out? Os cachorros estão latindo. Estão querendo participar aí? Aí fecha aquela branca que veda mais o som. Tá. Então, enfim, anote suas perguntas, que à medida que a gente vai falando, a gente vai surgindo dúvidas, vai surgindo perguntas, enfim. Tá bom? Então, anote, que às vezes não dá para parar para a gente responder, mas vamos tentar deixar um tempo aí para a gente compartilhar no final. Amém? Então, vamos avançar. E vamos lá, então. Primeiro, né, é importante dizer que a gente tem que ter um pouco de paciência, né, nesse começo aqui. Porque qualquer coisa que a gente vai iniciar na vida aí, a gente tem que ter bases, né, fundamentos, né, o porquê das coisas. E, às vezes, estudar essas bases, né, esses fundamentos é cansativo, né? Porque a gente já quer chegar no resultado final, né? A gente já quer revelação, né? Não quer ficar aqui passeando pelos fundamentos, né? Quero saber onde vai dar isso, né? A gente quer sempre saber o final da história, o final do filme, né? Nós temos que ter paciência. E por isso é preciso também que a gente seja uma pessoa interessada, né, em adquirir conhecimentos históricos, para que os seus conhecimentos tenham uma origem, um racional, né, e vão dar sustentação a tudo que você conhece, né, a tudo que você fala, a todo o seu conhecimento. Então, nós temos que passar por algumas questões históricas também, que serão as nossas bases. Então, tenham paciência, né? Hoje aqui é só o início, mas fique tranquilo que no final a gente vai descobrir se o mocinho sobreviveu, tá bom? Amém? Mas só para aqueles que perseverarem até o final do módulo. Então, vamos em frente. Muito bom. Como nós já mencionamos, nós chamamos essa matéria de operações do Espírito. E essa será a nossa primeira aula, né? E o tema da aula é o derramamento do Espírito Santo. Nós estamos procurando, né, seguir aqui uma sequência compreensível, né, dos temas que nós estamos abordando. Então, nós começamos estabelecendo algumas bases, né, até de terminologia, né? Então, a compreensão da dimensão tríplice do homem facilita a compreensão de uma série de verdades bíblicas, né, depois. Então, nós começamos falando disso, né, que o homem é um ser espiritual, que o homem é espírito, alma e corpo. Nós vimos as funções do espírito, as funções da alma,
nós vimos que nós temos que fazer o que temos que fazer com cada parte do nosso ser, e encerramos mostrando para você que o ponto central é buscar a revelação do Espírito, é o conhecimento espiritual, e não meramente o conhecimento mental, né? Aquele que vem exclusivamente na mente intelectual. Ou seja, não é aquele homem que fica arrazoando, né, questionando, mas ele fica buscando revelação das coisas espirituais. E ele entende isso no seu espírito e evolui para essa maturidade, né? E na segunda parte do primeiro módulo, nós falamos sobre como ser dirigido pelo Espírito, né? Uma vez que você entendeu que você é um ser espiritual, você entendeu que Deus agora habita no seu espírito, né? Não na nossa alma, no nosso espírito, então é dali que Deus quer conduzir você. Então nós aprendemos como contactar o Espírito de Deus através do nosso espírito. E aí você pode perguntar, qual que é a ligação dessa próxima matéria? Você vai falar do enchimento do Espírito? É porque a transformação da alma não acontece só pela palavra. A transformação também conhece pelo enchimento. Tudo que Deus faz, Ele faz pela palavra e pelo Espírito. Sempre, entende? Lembre sempre disso, tudo que Deus faz é pela palavra e pelo Espírito. O que você precisa, basicamente, todos os dias? Você precisa de revelação da palavra e enchimento do Espírito. Na velha criação, como Deus criou todas as coisas na velha criação? Lembra? Gênesis capítulo 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, mas o Espírito pairava sobre a terra. Enquanto o Espírito pairava, diz o versículo 2, então disse Deus. O Espírito pairava, então disse Deus. O Espírito pairava, então logo em seguida veio a palavra. O Espírito pairando e Deus liberando a palavra, o que aconteceu? Tudo veio à existência. Como que é na nova criação? Na nova criação, nós também fomos gerados pela semente de Deus. Você foi gerado pela palavra, a palavra é a semente de Deus, mas também você foi gerado pelo Espírito, que é a vida de Deus. Então foi a ação conjunta do Espírito vindo sobre você e a palavra sendo semeada no seu coração e fez você uma nova criatura, porque é da união da palavra com o Espírito que a vida de Deus é liberada. Entende? Então, vimos que a transformação vem pela renovação da mente, pela palavra, né? Tiago 21 diz que essa palavra em nós implantada é poderosa para salvar a nossa alma, transformar a nossa alma. Mas agora, nessa matéria, nós vamos ver o outro lado. Nós vamos ver que precisamos também do enchimento do Espírito. Então, por isso, nós vamos, né, falar sobre o derramamento do Espírito Santo. Amém? Então, hoje eu quero começar a falar do Espírito que foi derramado, uma necessidade que todos nós temos, todo crente, uma vez que ele nasceu de novo, e as suas experiências, elas são distintas, ainda que possam acontecer muito próximo uma da outra, até assim bem simultânea, né? Você pode nascer de novo e logo em seguida ser batizado no Espírito Santo. Mas você pode nascer de novo e demorar algum tempo até ser batizado no Espírito Santo, né? Mas são duas experiências distintas, ok? É importante a gente lembrar disso. Mas são imprescindíveis, não são opcionais. O crente não tem opção, falar, não, eu não tenho interesse em ser batizado no Espírito Santo. Isso não é propósito de Deus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Você é obrigado? Não. O Espírito Santo não te obriga a nada. Mas você precisa. Para cumprir uma série de propósitos. Nós vamos ver isso ao longo do módulo. Então vamos ler a palavra de Deus, Atos capítulo 2, versículo 1 em diante. Atos 2, capítulo 2, versículo 1 em diante. A descida do Espírito Santo. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados.
E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e admiravam-se, dizendo: vede, não são porventura galileus, todos estes que aí estão falando? E como os ouvindo falar cada um em nossa própria língua materna? Verso 12. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer? Que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, dizia: estão embriagados. Então, a primeira coisa que o texto diz, que foi ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Muito bom. O que significa Pentecostes? Essa palavra não é a maneira como ela é chamada, né, na Bíblia, em hebraico. Em hebraico, ela é chamada de Festas das Semanas. Mas, por volta do século II a.C., quando os gregos macedônios, né, dominavam aquela região toda, tinha um império grego, muitos judeus, né, foram dispersos, foram morar na Grécia, foram morar em regiões de fala grega. E eles não tinham mais o hebraico como primeira língua. E aí, então, diz a tradição que 70 sábios judeus resolveram fazer a primeira tradução da Bíblia. Foi a tradução do Velho Testamento, ficando conhecida como Septuaginta. Ela tem esse nome porque Septuaginta vem de 70, porque era o número de sábios que fizeram a tradução. E diz a tradição, é só uma tradição, que cada um fez a sua tradução e depois os 70 se harmonizaram perfeitamente, né? Eu não tenho dificuldade de acreditar nisso, mas, obviamente, é só uma tradição. Mas a tradução está aí até hoje. Então, às vezes, quando você quer saber como é uma certa palavra do Velho Testamento, no grego, né, então os estudiosos recorrem a essa tradução, que foi a primeira que aconteceu 200 anos antes de Cristo. E o símbolo dela sempre é LXX, né? Sempre quando você vê esse símbolo, significa que é uma tradução da Septuaginta. Né? Então, nas Septuagintas, os gregos tinham uma maneira diferente de ver e de atribuir nomes às coisas. E o judeu não. Por exemplo, como é que o judeu chama o começo de cada livro? Cada livro é a primeira palavra que aparece no livro. Então, Gênesis é Bereshit, porque a primeira palavra do livro é princípio, criou Deus. Então, a primeira palavra do princípio, o nome é Bereshit, que é princípio. Números, começa no deserto. Então, o nome do livro é Debar. Então, é assim que os judeus colocavam, mas os gregos não. Né? Os gregos, né, nós herdamos essa cultura grega, eles primeiro leem o livro, descobrem qual é o tema do livro e dão um nome em função do tema. Então, eles entenderam que Gênesis trata-se do princípio das coisas e colocou o nome de Gênesis. É o nome que você vê grego, não é hebraico, mas permaneceu na nossa Bíblia. Êxodo é uma palavra grega. Né? Êxodo significa saída. Né? Se você colocar na internet e assistir algum filme grego, você vai reparar que nas rodovias, nas estradas, as placas, está escrito assim, Êxodo 21. Êxodo, né, é a saída. Onde tem saída na rodovia, lá na Grécia, é Êxodo. Né? O inglês está mais próximo. Né? Como é que é a saída em inglês? Exit, né? Ou exit, como alguns pronunciam, né? Então, por que os gregos chamam assim? Porque eles, lendo o livro de Êxodo, eles viram que o tema do livro era a saída. Êxodo significa partida, saída, migração. Né? Daí o nome Pentecoste, porque são 50 dias depois da Páscoa. Em hebraico, é festas das semanas, porque são 7 semanas depois. Ok? Então, por isso que tem essas diferenças de nomes, né? Porventura, você encontrar. Então, você vai ter o dia de Pentecostes ou festas das semanas.
Talvez você possa até pensar, pastor, você deu essa volta toda só para explicar a origem do nome Pentecoste, e aconteceu 50 dias após a Páscoa, por isso, Penta, né? E para dizer que Pentecostes, ou festas das semanas, é a mesma coisa? Bom, você percebeu que, quando eu falei no começo, você vai ter que ter paciência para a gente primeiro formar as bases, deu para perceber que eu não estava brincando, né? Deu para perceber que a coisa é séria. Mas, em segundo lugar, a minha obrigação, como pastor e discipulador, é tentar fazer com que nenhum dos nossos obreiros, no futuro, suba dos púlpitos por aí, dizendo que Pentecoste é Pentecoste porque é fogo, porque é poder, e que Gênesis é Gênesis porque tem a ver com um gênio, e Deus é um gênio, ou coisas piores que a gente escuta por aí. Todos os dias, acredito, dói os ouvidos. Então, tenho certeza que no coração de alguns, no momento certo, o Espírito Santo vai te lembrar do dia de hoje. Fique tranquilo. É só por isso que a gente se dá esse trabalho. Porque todo santo dia, querida, a gente vê o nível de meninice que se prega e se ensina por aí afora. Por não se ter coração, paciência de buscar conhecimento e revelação, para que as coisas no reino do Espírito tenham legalidade. Porque diante de um juiz, quando você coloca uma petição escrita, um monte de coisas erradas, um monte de bobeira, ela não será aceita, porque ele é juiz, ele é justo. Por isso que o povo perece por falta de conhecimento. Esse conhecimento tem a ver com a justiça, para que se cumpra propósito. Esse é um outro tema que não está linkado com a nossa proposta aqui hoje. Mas também vamos avançar. Você pode perguntar, pastor, como que o povo de Israel enxergava essa festa? Então, no Velho Testamento, tinham 3 grandes festas. Na verdade, eram 3 santas convocações. As festas eram 7, mas as convocações eram 3, que eram a Páscoa, o Pentecostes e as festas dos tabernáculos. Eram 3 festas principais. Então, todas elas eram proféticas, ok? E de uma maneira ou de outra, todas elas se cumpriram ou ainda vão se cumprir em Cristo. Então, a festa do tabernáculos, provavelmente, elas vão ter 2 cumprimentos. Ela se cumpriu primeiro quando o Senhor Jesus nasceu. Ele nasceu na festa do tabernáculo e ele vai voltar novamente na festa das trombetas que precede a festa dos tabernáculos. Ele morreu exatamente no dia da Páscoa, dia da festa da Páscoa. Eles comemoravam a libertação da escravidão do Egito e comiam o cordeiro, né? Passado com ervas amargas. Então, no exato cumprimento do dia. Na verdade, o Senhor Jesus morreu na hora exata, quando o cordeiro era morto no dia da Páscoa. Porque ele é o cordeiro pascual. E a festa do Pentecostes é o exato cumprimento também da descida do Espírito Santo. Ou seja, no exato dia da festa do Pentecostes, o Espírito veio. Isso significa que todas aquelas festas têm um cumprimento profético. Isso te dá uma outra perspectiva quando você lê essas festas lá no Velho Testamento. E aqui também se cumpriu o que nós lemos na aula anterior. Lembra? Em João 16, 7. O próprio Jesus disse: "Ouvei que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá sobre você. Mas quando eu for, eu o enviarei." Essa também foi uma promessa feita pela boca do próprio Jesus Cristo em João 16, 7. Mas como um judeu, como um rabino, entendia, na opinião dele, o significado da festa? A festa da Páscoa é fácil de entender, né? Porque era para lembrar a libertação. Mas e a festa do Pentecostes de 50 dias depois? Então, essa festa, ela estava associada com a colheita, ok? Ela estava associada com a colheita, era a festa da colheita. Tanto que depois das festas da Páscoa, logo em seguida, tinha festas das primícias, que eram as primícias da colheita. Por isso que Jesus é chamado de primícias dos que dormem, porque ele também é um cumprimento dessa festa.
Mas 50 dias depois era a época da colheita. Então, Pentecostes, para eles, era a festa da colheita. Esse cumprimento também é espiritual, né? Evidentemente, nós somos dessa lavoura de Deus, mas também o Pentecostes, nós somos feitos ceifeiros. Toda a profecia bíblica tem esses dois lados, né? Por um lado, você é sacerdote, mas por outro, você é o próprio templo, né? Então, você vai falar, o que eu sou? Eu sou os dois. Né? A mesma coisa acontece com a festa. Por um lado, você é a colheita, por outro lado, você também é o ceifeiro. Então, o Espírito veio para nos encher do poder dos céus, para que possamos cumprir a promessa de Deus, o propósito de Deus, e sermos os ceifeiros. Ele diz, os campos estão prontos, e o Espírito Santo veio para nos capacitar para essa colheita, para esse campo. Né? Esse é um dos propósitos de nos enchermos do Espírito Santo, nos capacitar para isso. Amém? Então, isso também está ligado conosco simbolicamente, porque nós estamos envolvidos na colheita. Por um lado, nós somos lavoura de Deus. Né? Paulo diz em 1 Coríntios 3, lavoura de Deus sois vós. Por outro lado, nós também somos ceifeiros, e agora vamos ser revestidos de poder, para poder fazer essa mesma colheita. Amém, queridos? Muito bom. O que vai acontecer agora é a promessa. Essa expressão poderosa usada lá em Atos, capítulo 1, verso 4, o Senhor fala para os discípulos o quê? Para eles ficarem em Jerusalém, permanecerem lá, até que do alto recebessem a promessa do Pai. A promessa do Pai. No final do capítulo 24 de Lucas, o Senhor também fala para eles, fiquem em Jerusalém até receberem a promessa do Pai. É interessante, porque no Velho Testamento tem muitas promessas, mas Jesus disse que uma tem artigo definido, é a promessa. Não é uma entre muitas, é a promessa. Então existe a promessa, que é a promessa, é a maior de todas, é a mais extraordinária de todas. Qual é? Que Deus mesmo virá para habitar no espírito do crente regenerado. Esse é o centro de tudo, esse é o centro do Evangelho. Lá em Gálatas 3,14, Paulo diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, a fim de recebêssemos pela fé a promessa, o Espírito prometido, a promessa. Paulo diz, o alvo de tudo é que no final você recebesse a promessa, é que no final você recebesse o Espírito. Então, de tudo que você tem ouvido a respeito da nova aliança, coisas extraordinárias, maravilhosas, empolgantes, no final das contas, lá no final, Deus queria vir habitar em você. O alvo final é Deus mesmo morando dentro de você. Esse é o centro de todo o evangelho, esse é o centro da pregação, esse é o centro de toda a vida cristã, é ter o próprio Deus habitando em nós. Bem, queridos? Agora, o texto diz que ao cumprir o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos na mesma casa, e de repente ouviu-se um vento impetuoso, um vento forte, um vento impetuoso e altamente perceptível, porque é impetuoso. O vento aponta para o Espírito. Agora, nós precisamos distinguir aqui duas experiências. Uma experiência é lá no final do livro de João, quando Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito. Ok? O Espírito. Olha o que diz, João 20, 22. João 20, 22. Olha o que diz. E havendo dito isso, soprou sobre ele e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Esse sopro de Jesus foi um vento impetuoso? Não. Porque esse sopro aqui é sopro para vida. Esse aqui é o sopro, é o Espírito que você recebe como vida no momento do novo nascimento. Quando você crê no Senhor Jesus e nasce de novo, você está recebendo o Espírito como sopro. São duas experiências diferentes. Uma
é o sopro do Espírito, outra é o vento impetuoso do Espírito. A primeira experiência, quando Jesus soprou, aponta para o novo nascimento. Regeneração é o dia da nossa conversão. Mas a segunda experiência do vento impetuoso é o enchimento do Espírito, é o revestimento de poder para testemunha. São duas coisas diferentes. Eu preciso falar isso para você, porque muitas igrejas falam que é a mesma coisa. E você, no dia que nasceu de novo, você recebeu o Espírito e não tem mais que receber coisa alguma. Mas a Bíblia mostra claramente, Jesus soprou sobre ele o Espírito. Os irmãos acreditam que quando ele soprou o Espírito realmente veio sobre os discípulos? Por que ele podia soprar? Porque ele já tinha morrido e ressuscitado, a obra já estava feita. Então os discípulos agora podiam ter o Espírito. Os discípulos não tinham o Espírito antes permanentemente neles. O Espírito movia através deles, mas não habitava neles, né? Mas a partir do momento que Jesus ressuscitou e ele soprou, agora eles passaram a ter o Espírito. Jesus falou para eles logo em seguida, depois de ter soprado: permaneçam em Jerusalém, fiquem na cidade, até que do alto vocês recebam a promessa. Vocês receberam vida, mas tem algo mais. Existe um outro enchimento que nós chamamos de batismo do Espírito Santo. São duas coisas diferentes. Eles já tinham o Espírito, mas ainda não tinham o batismo. Lucas 24, 49, o Senhor diz: eis que envio sobre vós a promessa. Mais uma vez aqui, o artigo definido, a promessa, não é uma promessa, é a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Amém, queridos? Então, em João também, o Espírito é comparado à água. Lá em João 7, 37, o irmão conhece lá. Quem crê em mim, no seu interior fluirão rios de água viva. Ok? Então, lá em João, o Espírito Santo é comparado com água para beber. Água para beber. Mas em Atos, o Espírito Santo é comparado como algo para revestir. Então você tem algo que é para vida e tem algo que é para revestimento, para te preparar para a colheita. Então vamos trazer alguns exemplos para nos ajudar. Ilustração que é interessante a gente usar para ficar mais fácil é a ilustração do policial. Quando o policial levanta de manhã, ele levanta de manhã, ele toma um bom café da manhã, ele come, bebe, ok? Mas aí ele pega e resolve sair para trabalhar, mas ele não vai fardado, ele vai sem farda. Ele tem vida nele? Tem, né? Você vai falar, claro que tem. Ele está vivo, ele tem vida nele. Mas se ele parar na frente de um carro e mandar o carro parar, o carro vai obedecer? Não. Porque o carro não vai obedecer à vida, ele vai obedecer à autoridade. Então, além de comer e beber de manhã, o que ele tem que fazer? Ele tem que ser revestido. Ele só terá poder para parar o carro se ele tiver revestido da sua farda. Então, ele terá autoridade para isso. Ele tem que receber o uniforme. Quando ele recebe esse revestimento, ele ganha o quê? Autoridade. Aí agora ele para no meio da avenida, ele manda o carro parar e o carro vai obedecer, por causa da sua farda. Ou é porque ele é forte? Ou porque ele é perigoso? Né? Ou porque ele é conhecedor das leis? Não tem nada a ver com ele, tem a ver com a farda que está sobre ele. A mesma coisa acontece com o crente. Não é porque você é melhor, não é porque você é maior, não é porque você é grandão, conhecedor, mais velho, mais experiente, que os demônios vão se sujeitar a você. É só porque você tem uma farda espiritual, o revestimento do Espírito. Então, o crente pode nascer de novo e não ter autoridade, sim ou não? O que os irmãos acham? O que vocês acham? O crente pode nascer de novo e não ter autoridade? Tem chuta aí. Dá uma pausa aqui para os irmãos falarem. Já ouviram bastante. Sim. Mas eu vou deixar o Luiz explicar, que ele está com cara de o Luiz é bom, explicar. O Luiz é bom. O Luiz está com a cara de quem quer falar. Fala aí, Luiz. Está com a cara de que está com a resposta na ponta da língua.
Pastor, depende da música da pessoa. Certo. Amém. Depende da Eu música. tenho a comunidade. Mas Então ele pode ser salvo, né? E sim. não ter autoridade, não é verdade? Sim. Amém. E tem base bíblica, porque teve uma experiência, né, daquela pessoa, esqueço o nome da pessoa, que ele foi orar e os demônios falaram: Paulo, eu sei quem é, Jesus, eu sei quem é, mas você quem é, né? E realmente foi uma situação de questão de autoridade. Exatamente. Eu dou um exemplo. Lembra daquele garoto lunático que supriu de epilepsia? Sim. E os discípulos bateram 24 horas e não expulsaram. Verdade. E Jesus chegou e o pai perguntou, falou para Jesus, e os discípulos não conseguiam expulsar. Aí Jesus falou, ô geração perversa e incrédula. Quer dizer, falou para a multidão? Não, ele falou para os discípulos. Geração perversa e incrédula. Exatamente. Falou para os discípulos, é isso mesmo. É isso mesmo. Muito bom os dois exemplos aí, né? A Lília trouxe o exemplo dos 7 filhos de Sebas, né? Depois ela até roubou meu exemplo, agora nem sei que exemplo vou dar. O Luiz já pegou outro exemplo, agora vou ter que arrumar outro aqui agora. Então, e aí aconteceu que bem no início da minha conversão, eu era recém-convertida e eu não tinha sido batizada ainda no Espírito Santo. Eu acho que eu estava até no mesmo momento que eu fui batizada bem no começo da minha conversão. Eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo desde o começo. Mas foi nos dias ali ainda que eu não tinha essa experiência. E aí veio uma moça no meio do acampamento. A gente estava tudo num acampamento na igreja, o pastor João estava lá, era tudo, né, uma época muito antiga, isso tem mais de, sei lá, já deve ter uns 30 anos. E aí essa moça chegou endemoniada. E aí eu comecei a orar e o demônio não saía. Aí eu fiquei desesperada. Aí eu orei, eu não sei se a Priscila, acho que a Priscila não estava junto. Aí a areia não saía, e eu falei, meu Deus, essa mulher não parava de estribuchar. E aí eu saí correndo, chamei o pastor João. Aí eu falei assim, ai meu Deus, ora aqui, porque eu já orei nada. Aí ele só chegou assim, sai, em nome de Jesus. Puf, a menina caiu para trás na hora. Eu fiquei passada, falei, eu não acredito, eu tô 1 hora orando e nada. Ele só foi lá e falou, sai, em nome de Jesus. Puf, a menina voltou ao normal. E aí, depois de um tempo, tendo mais experiência, entendendo a palavra e os fundamentos, a gente tinha um curso de batalha espiritual e, nossa, toda vez que a gente ministrava, tinha umas irmãzinhas lá que saía tudo possessa. E aí, no meio da aula, ministrando o Espírito Santo, ela ficou possessa. E aí eu fui orar por ela. Aí eu orei, assim, né, crendo, entendendo, com fundamento na palavra, com o meu entendimento no fundamento. Ela voltou ao normal. Então, assim, foi uma experiência, assim, para entender, né, a autoridade tá na fé que você tem na palavra. E não é só dizer que tem fé, você tem que mostrar sua fé, viver sua fé. E uma consagração, por óbvio. Amém. Amém. Então sim, né? O crente pode nascer de novo e não ter autoridade. Em Atos, capítulo 19, versículo 13 em diante, né? É o exemplo aí que a Lília falou. Os 7 filhos de Sebas, né? Um dos chefes dos sacerdotes dos judeus que foram tentar expulsar os espíritos malignos, né? Em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eles não eram crentes. Não, eles estavam expulsando em nome de Jesus. Eles criam no nome de Jesus. E no versículo 15, o que o Espírito respondeu? Ele falou, Jesus eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas e vocês, quem são? Né? Quando isso acontece? Quando ele não está revestido do poder. Então ele precisa desse revestimento. Né? É isso que representa o batismo no Espírito Santo. Amém, queridos? Pastor, mas então você está dizendo que para expulsar demônio, só se for batizado com o Espírito Santo? Não é isso que eu estou dizendo, querido. Esse revestimento do Espírito Santo, ele não tem função de expulsar demônio.
Ali aqueles rapazes não expulsaram o demônio, porque sem fé nada acontece. É impossível agradar a Deus. Não tem a ver com batismo com o Espírito Santo, tem a ver com fé. Quem expulsa é a autoridade do nome de Cristo. Amém? Isso é inquestionável. Não é isso que nós estamos falando. Mas quem é revestido, quem é imerso do Espírito Santo, a fé dele cresce. Ele tem autoridade, porque a autoridade vem de fé, no nome de Cristo. Então, a fé dele cresce porque ele passa a estar mais preparado. Né? Ele está revestido. Por quê? Porque determinadas situações que exigem convicção de fé, você não tem mais aquele questionamento, será que Deus é comigo? Será que o Espírito Santo é sobre mim? Porque você tem a evidência, você tem o selo, essa evidência te gera fé, amém? Então, todo crente tem que experimentar esses dois aspectos, porque até mesmo o Senhor Jesus é exemplo disso. A Bíblia fala que Jesus foi gerado do Espírito. Jesus foi gerado do Espírito. Né? Descerá sobre ti o Espírito Santo, ele te envolverá, e o ente que de ti há de nascer será gerado do Espírito. Então, Jesus foi gerado do Espírito. Esse é um tipo de novo nascimento. Mas depois, a Bíblia fala, com 30 anos de idade, ele foi até João Batista. Quando ele entrou no Rio Jordão para ser batizado, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele. A partir daquele momento, ele foi revestido. Até aqui, ele não tinha feito nenhum milagre. Até aqui, ele não tinha feito nenhuma pregação. O seu ministério não tinha efetivamente começado. A partir do momento que o Espírito veio sobre ele, ele recebeu o revestimento. E aí, coisas começaram a acontecer. Assim como o Espírito veio sobre aqueles homens no dia de Pentecostes. Da mesma forma, né? Eles já tinham sido gerados do Espírito, né? Aqueles homens já tinham nascido de novo. Eles já tinham bebido da água do Espírito, a água que nunca mais teremos sede, né? Já está dentro de nós, né? Mas naquele dia eles foram revestidos do Espírito. Então, não é demais enfatizar esse tópico. Por quê? Porque ele é o centro do Evangelho. Como é que a gente ignora o centro? A gente não pode ignorar jamais. Então, ser guiado pelo Espírito, ter o Espírito como a sua vida, seu suprimento, seu alimento, e ser cheio desse Espírito, é vital para a transformação também da nossa alma. Tudo bem até aqui? Amém? Eu sei que muito provavelmente alguns têm várias perguntas, né? Sobre a questão das línguas e várias outras coisas. Mas como nós já falamos, a gente acaba tendo que investir muito tempo nessas questões de fundamento, de entendimento, para que todos nós possamos sair do mesmo ponto de partida, para então começarmos a aprofundar em questões mais distantes dos nossos conceitos humanos, né, da nossa compreensão racional. Mas agora vamos avançar para esses pontos. Então vamos falar do primeiro ponto, que é tão polêmico, né, no meio cristão. A questão das línguas. Muito bom. Como nós lemos, o texto diz, então, que eles passaram a falar em outras línguas. Então, os homens entendiam o que eles falavam. Eu preciso te falar isso com toda clareza. Os homens entendiam o que eles falavam, cada um na sua língua. Era como se você não falasse a minha língua, né, e eu entendia o que você estava falando. Mas as línguas, elas não são traduzidas, ok? Elas são apenas interpretadas. Tanto quanto quem fala, quanto quem ouve, é pelo Espírito. Está entendendo? Alguém pode ouvir você falando em línguas e ele achar que o que você está falando é a língua dele, porque ele está te entendendo. Outros estão ouvindo e falam, não, mas não parece a sua língua. Ele fala, não, eu estou entendendo. Porque é tudo do Espírito. É tudo obra do Espírito, ok? Não existe tradução. O que existe é interpretação. São coisas diferentes. Você lembra?
Um caso muito interessante, diz a Bíblia que Daniel, né, um homem de Deus, profeta em Babilônia. Tinha um certo rei chamado Belsazar, um rei ímpio. Ele tinha, né, tomado, né, os utensílios do templo lá em Jerusalém. E um belo dia ele resolveu fazer uma festa. E ele pegou os utensílios do templo sagrado e trouxe para aquela farra, né, para beber lá o seu vinho lá e se embriagar. No meio da farra apareceu uma mão escrevendo na parede, lembra? Né? Gente, eu acho que nessa hora, um olhou para o outro e falou, gente, tá na hora de nós parar de beber. Não é possível. Misericórdia. Uma mão escrevendo na parede. E a mão escrevia Mene, Mene, Tekel, Parsi. 3 palavras, uma repetida. Mene, Mene, Tekel, Parsi. O que quer dizer isso? Ninguém sabe. Que língua é essa? Ninguém sabe. Ah, mas tem um certo homem de Deus aqui, o profeta Daniel, chama ele, que ele vai saber. Chamaram Daniel, e Daniel chega e lê, Mene, Mene, Tekel e Parsi. Contado foste o teu reino. Tudo isso para Mene? E foste achado em falta, Tekel. E o seu reino foi dividido por Medos e Persa, Parsim. Que tradução que é essa, gente? Que coisa mais louca. Não é verdade? Não tem correlação com a palavra com outra palavra, com o idioma. Porque não é tradução, querido, é interpretação. É uma mensagem do Espírito. Não funciona com essa lógica natural. Então, quando você ouvir alguém orando em língua, se o Senhor não te deu tom de interpretar, esquece, deixa para lá. Você não vai criar um dicionário, né? Você não vai criar ali toda uma tradução. Não existe isso. Né? Como nós já ouvimos falar, né? Gente, inclusive, que escreveu livros, um vocabulário da língua dos anjos, porque ele ouviu e copiou umas coisas malucas. Isso não existe. Né? Assim como a gente já ouviu também, gente, nossa, falar de tantas argumentos. Não, porque ali o que estava escrito na parede era aramaico, por isso que ninguém sabia interpretar. Como assim? Num reino, onde ele chamou os sábios, os magos, os adivinhadores, um monte de convidados naquela festa maligna. Ninguém ali, todo mundo ali era analfabeto? Ninguém sabia aramaico? Tinha sábios do reino inteiro. Só Daniel sabia. Aí vem outro e fala, não, é porque era aramaico, mas Deus tirou as vogais. Ui! É impressionante como as pessoas são criativas para arrazoar as coisas de Deus. Então, querido, as coisas do Espírito é do Espírito. Não dá para ficar fazendo paralelos com as coisas naturais, com as coisas carnais. Amém? Então, Paulo chamou essas línguas de línguas dos anjos. E lá em Romanos, ele chamou de gemidos inexprimíveis. Hoje, né, ou mesmo naquela época, quando eles falavam em línguas, nem sempre eram línguas conhecidas. Quase sempre, Paulo diz, eram línguas de anjos. Né? E também Paulo chama isso de gemidos inexprimíveis. Significa o quê? Significa sensações, pensamentos, palavras que não podem ser expressas na sua língua, mas que o Espírito move através de você. Então, eu quero dizer para você algo. As coisas do Espírito sempre se expressam de alguma maneira. Sempre há uma expressão. Então, por exemplo, quando nós somos cheios de amor, do amor de Deus, esse amor se revela como? Amando o irmão, diz a Bíblia. Como é que eu sei que alguém realmente está cheio do amor de Deus? Quando ele ama o irmão. Quem é amado, ama. Os pensamentos dos nossos corações são expressos em palavras. Nossos comportamentos expressam as nossas crenças, né? Como nós já vimos. O verdadeiro arrependimento, ou a verdadeira conversão, se expressa através do quê? Batismo nas águas. Alguém que diz se converteu, mas fala, não quero converter, não quero batizar, não converteu ainda. Ainda não, ele tem que tomar uma decisão. Mas aquele que se converte mesmo, ele sabe que precisa de ter um encerramento e um começo. Ele pede o batismo. Ele quer se expressar sua fé, sua conversão através do batismo. A mesma coisa acontece com o Espírito Santo. Como é que eu sei que o Espírito Santo veio sobre alguém? Ele fala em línguas. Veja bem o que eu disse. Sobre. Eu não falei em.
alguém. Amém? Em você, eu sei que ele dá. Agora, o revestimento vem sobre, como nós lemos na palavra, né? E a expressão do Espírito para esse revestimento é o falar em línguas. Ele poderia ter escolhido qualquer outra forma de expressão. O que eu quero dizer? O Espírito Santo poderia ter escolhido qualquer sinal que ele quisesse, mas ele escolheu as línguas. Há razões para isso, nós não vamos entrar nisso nessa aula, nós vamos falar em outro momento, mas ele escolheu as línguas. Por que eu estou enfatizando isso com você? Em primeiro lugar, que grande parte das igrejas começaram a achar que isso não é importante, né? E nós paramos de orar pelo revestimento do Espírito Santo, pelo batismo do Espírito Santo. Não, porque eu não preciso disso, eu já tenho o Espírito Santo em mim, eu já sou salvo. E tudo isso é verdade. Mas achar que Deus criou algo que ao longo dos anos vai perdendo a importância, isso é um engano muito grande, né? Se Deus quiser, ele me dá. Não, ele dá se você pedir. Pedir, dá-se-vos-á. Em segundo lugar, é porque as pessoas confundem o mover do Espírito em determinadas situações e circunstâncias com o batismo, com o revestimento, né? Quando a única forma de expressão desse revestimento, desse batismo, são as línguas. Então, por exemplo, às vezes a gente vai orar, a pessoa cai. Cair é bom ou é mal? Não é nada, cair é que cair. Né? Mas cair não é sinal de coisa alguma. Porque você pode cair por muitas razões. Como é que você fala que esse é o sinal do Espírito Santo? Um sinal que qualquer um pode fazer. Né? Então, cair não é sinal. É proibido cair? Não é proibido nada. Você é livre, pode cair, levantar, cair de novo, rolar, fazer o que você quiser. Né? Fique em paz sobre isso. Só estou dizendo que cair não é um sinal. Falou em línguas? Não falou em línguas. Então, não é um sinal. Não adianta vir com essas teologias. Né? Todo mundo que vem com teologia, ele vai com teologia até o dia que ele tem experiência de receber o batismo com o Espírito Santo. Dali para frente ele não fala mais nada, acabou a teologia dele. Pode reparar, é sempre assim, é tudo igual. Né? O pior é que quanto mais ele fala, mais ele demora para receber, porque ele não crê. Né? Ele só fala. Né? Então, poderia ser qualquer outra forma de expressão do Espírito Santo. Deus poderia ter escolhido qualquer outra forma de expressão. O sinal poderia ser chorar. Mas você sabe, tem gente que chora no Espírito, tem gente que chora porque morreu alguém, tem gente que chora de alegria, tem gente que chora de tristeza, tem gente que chora de raiva. Né? Então o choro é sinal de quê? De nada. De nada. Outros acham que é o riso. Né? O irmão começou a rir, é o som do riso. Irmão, você pode rir por muitas razões. Tem gente que ri de histeria. Ele está tão nervoso que ele começa a rir. Né? Já viu isso? Você pode rir de raiva também. Né? Você tem muitas razões para rir. Você pode rir pelo Espírito também. Eu já vi gente com entidade morrendo de rir, dando gargalhada. Já viu entidade dando gargalhada? Então o riso não é nada. Você está rindo, ótimo, continue rindo. Mas o sinal é línguas. Amém, queridos? Não tem outro na Bíblia. Pastor, isso é obrigatório? Aonde é que está isso na Bíblia? Onde é que está isso na Bíblia? Tem alguma ordem dizendo isso? Então, há certos ensinos bíblicos que são ensinados por preceitos, outros são ensinados por demonstração. Por exemplo, todas as vezes no livro de Atos em que se menciona que alguém foi cheio do Espírito, também se diz que ele falou em línguas. Logo em seguida, todas as vezes que foi batizado no Espírito Santo, eles foram batizados em línguas, falaram em línguas. Vamos pegar alguns exemplos? Primeiro exemplo, dia de Pentecostes, Atos 2:4. Vou ler aqui. Diz: todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Nós temos também o exemplo de samaritanos, em Atos 8:17, onde o batismo com o Espírito Santo era ministrado através de imposições de mão. Nós não vamos ler aqui para não se estender, depois os irmãos leiam aí com calma, Atos 8:17. Nós temos também o próprio
Paulo diz que falava línguas mais que todos os outros. 1 Coríntios 14. Depois os irmãos leiam, 1 Coríntios 14. Outro exemplo de Cornélio, Atos 10, 44. Atos 10, 44 diz assim: ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, e os que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Por quê? Porque os ouviam falar em línguas. Por isso que eles sabiam que tinham recebido o Espírito. Não é porque choravam, não é porque riam, não é porque tremiam, não é porque caíam, era porque falavam em línguas. Nós poderíamos, enfim, dar vários outros exemplos, mas para finalizar, nós temos também o exemplo de Éfeso. Lá em Atos, no capítulo 19, quando Paulo estava passando por Éfeso. E aí no capítulo 2, ele pergunta para os discípulos que ele encontrou por lá. Vamos ler rapidinho esse último exemplo aqui, Atos 19, capítulo 2, diz assim: perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito quando crestes? Ao que lhe respondeu, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, e que pois fosse batizado? No batismo de João, disse-lhe Paulo. João realizou o batismo de arrependimento, pedindo aquele que cresce, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. E tantos falavam em línguas como profetizavam. Então, nós queremos ser bíblicos, não queremos ficar em função de experiência aqui. Ah, pastor, eu orei, eu pedi tanto, meu coração sentiu fogo, eu chorei, mas não falei em línguas. Então, continue buscando, querido. Quando pedir, dá ser usar. Porque eu não posso ficar em função da experiência, eu tenho que ficar em função da palavra. É a palavra que nos instrui. Porque se formos seguir experiência, cada um de nós aqui temos uma experiência. Aí, se você colocar a regra, não, o batismo com o Espírito Santo pode acontecer qualquer coisa. Não, qualquer coisa não é o estilo de Deus. Deus é um Deus da direção. Deus não tem esse negócio de qualquer coisa. A evidência do batismo é falar em línguas em toda a Bíblia. Agora, depois de falar em línguas, pode acontecer muitas manifestações. Nós vamos ver muitas, vamos estudar muitas delas aqui, né? Mas, e alguém pode perguntar, pastor, aquelas línguas que eu recebi, né? É um dom de línguas? Por quê? Porque Paulo diz que só se deve falar em línguas se houver interpretação. Então, eu preciso falar para você, e se você for estudar cuidadosamente o ensino, a instrução bíblica em 1 Coríntios 14, você vai ver o seguinte, diz assim, existe as línguas para edificação pessoal. Todos os dons do Espírito é para edificação da igreja, amém? Então, seja a palavra de conhecimento, de sabedoria, profecias, fé, milagre, cura, sinais, tudo isso é para os outros, é para a igreja, é para a edificação da igreja, dos irmãos. Mas Paulo diz que tem um que você recebeu, que é para a sua própria edificação. Então, 1 Coríntios 14, 4, diz que aquele que ora em línguas, a si mesmo se edifica. Então, ele não está edificando os outros. É algo para ele. Essas são as línguas que você recebe no batismo com o Espírito Santo. Elas são para a sua edificação. Tá? São para a sua edificação. Mas o dom de língua, que é para a edificação da igreja, que é aquele que você se levanta no meio da congregação e começa a mover em línguas, esse deve ter o quê? Interpretação. Né? Normalmente, outro interpreta, mas você mesmo pode falar em língua e interpretar em seguida. Então, às vezes, você vê um profeta se levantando, ele fala em língua e interpreta. Fala língua e interpreta. Ok? Porque eles têm os dois dons fluindo. Mas pode ser pessoas diferentes. Um fala em línguas e o outro interpreta o que o outro está dizendo. Ok? Amém? Fala, irmão. Vamos voltar um pouquinho aí, que parou, travou, e a gente não pegou o fio da meada que o senhor falou. Mas eu fiz um sinal com a mão. Tá.
Travou aqui. Espera aí, que agora quem travou foi o meu mouse. Agora voltou. Amém. Então, eu não sei que parte que o irmão está falando, mas o irmão perdeu, mas eu estava falando que o dom de língua, quando você recebe, ele é a língua que você recebe, ele é para a sua própria edificação, amém? Ele é para a sua própria edificação. Esse te edifica. E você pode ter a interpretação ou não, né? Porque a interpretação é dom, amém? Como nós demos exemplos aqui anteriormente, tá bom? Então, esse você pode orar em línguas e você está sendo edificado, né? A sua fé está sendo edificada, você está sendo fortalecido, e muitas vezes, o próprio Espírito Santo está intercedendo por nós, como diz a palavra, os gemidos inexprimíveis, né? Através desta oração, né, em línguas. Então, é para a sua própria edificação, amém? Foi essa parte que eu falei, não sei se... Acho que foi só esse pedaço que o irmão perdeu, amém? Então... Amor, só para voltar, né? É que só para você colocar para o Luiz, que acho que ele travou, foi a edificação pessoal. Para isso você ora para você, mas que quando você está tendo uma oração para a igreja edificação, que aí é o dom e não a manifestação do batismo, que é um outro dom que alguns têm e outros não, esse precisa de interpretação, que é o que Paulo diz, porque senão não adianta, porque ninguém entende nada. Era para a igreja e ninguém entendeu nada, que era isso que o João estava colocando. Isso, exato, obrigado. Então, assim, um fala, o outro pode interpretar, e quem interpreta, quem tem o dom. Agora, você pode ter os dois, o Espírito Santo pode tanto falar, fazer você mesmo interpretar a sua própria oração, né? Isso, a hora que a gente ver aqui, abrir aqui, a gente vai ver que tem experiência dos dois tipos, também. Então, um fala e outro interpreta. Amém, querido? Então, são duas coisas distintas. O dom de línguas mais interpretação, ele é igual ao quê? Profecia. Né? Dom de língua mais interpretação é igual profecia. Estou falando que ele é semelhante à profecia. Não que é a profecia. Nós vamos falar de profecia, tá bom? Mas é semelhante à forma do Espírito atuar. Então, esses dons são para a edificação da igreja, mas Paulo diz que você ora em línguas na sua vida pessoal, em particular, né, sozinho, ou pode ser todo mundo junto, em grupo, no lugar, mas nós não estamos orando para ninguém ouvir a nossa oração, porque nós não estamos ali para alguém concordar com a nossa oração, entende? Estamos apenas orando juntos no mesmo Espírito. Aí, nesse sentido, você tem liberdade para exercitar o seu dom quando você quiser. Então, eu vou te explicar isso, porque tem uma diferença. Veja, os outros dons, você não exercita quando você quer. O Espírito vai te dar uma direção. Nós falamos sobre isso, né, no módulo anterior. Né? O Espírito vai te impelir, vai te direcionar, né, como nós já falamos. No momento certo, na hora certa, e para a pessoa certa, né? Ou seja, do jeito, quando e aonde ele quiser, né? Então, quando você decidiu fazer, na verdade, não foi você que decidiu, foi o mover do Espírito que te levou aquilo. Por isso, a importância de discernirmos o Espírito, né? Ter discernimento de Espírito. Por isso, a importância de a gente ter falado, né, todas aquelas coisas que nós estudamos no primeiro módulo. Porque se você decide, da sua própria iniciativa, da sua própria vontade, você corre o risco de se frustrar. Né? Tem situações em que Deus honra, pode acontecer. O Espírito Santo não mandou, mas assim mesmo Deus quis, por alguma razão, te honrar. Né? Ou honrar a pessoa, enfim. Tem uma variedade de motivos pelas quais o Espírito Santo ora faz, ora não faz. A gente ficaria aqui a noite toda se a gente entrar nessa questão agora. Mas o importante é que você seja movido pelo Espírito e quando ele mover, você responder, obedecer. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que se eu tiver fé,
eu orarei pelos enfermos e o curarão. É verdade. E essa fé vem do Espírito. Então, de qualquer forma, é Ele que vai te impulsionar e te dar a direção. Tudo é guiado por Ele. Amém? Então, quando você tiver fé, não é só a fé veio porque é um fogo do Espírito que queimou o teu coração, aquele mover que trouxe aquela fé, e aí você vai orar e Deus vai curar. Então, esses dons, quem decide é o Espírito. Ah, pastor, mas eu conheço gente que qualquer lugar que ele está, em qualquer momento que ele tiver, ele vai lá e ora. Porque tem gente que qualquer lugar onde ele estiver, qualquer lugar onde ele está, ele tem comunhão. É gente que busca, né? Que, como disse Paulo, constantemente a presença do Senhor. E é isso que nós temos que chegar à maturidade. E em todo momento, a gente ouça o Espírito em qualquer circunstância. Não é só dom, é dom em comunhão, porque o dom sozinho não faz nada. Quem faz é o Espírito. Dom sem o Espírito não é dom, é talento. E talento não faz milagre. Quem faz milagre é o Espírito, é o Deus, é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Né? Ah, pastor, mas uma pessoa com talento faz milagre. Não, é verdade. Ela faz milagre nas coisas naturais. Né? Quebra um galhão. Poupa muito tempo quando a pessoa tem talento. Mas é natural. Nós estamos falando de coisas espirituais. Então, os outros dons, você não exercita quando você quer. Você não é você que define quando é que você vai orar para um enfermo e ele ser curado. O Espírito vai impelir você. Né? Então, a palavra de sabedoria não virá porque eu quero que venha. Ela virá se o Espírito mover naquela direção. Porque tudo é pelo Espírito. Mas as línguas para edificação pessoal, você pode começar a falar em fé e o Espírito vai fluir através de você para você mesmo. Cada vez que você for orar, você sente o impulso no Espírito, então você pode orar em línguas, está no seu controle, é o único. Diferente de todos os demais. Mas lá em Efésios 5:18, Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hino e cânticos espirituais, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-os uns aos outros no temor de Cristo. Então, a primeira coisa que Paulo está dizendo, seja completamente cheio do Espírito. Então, a ordem bíblica é para que sejamos cheios do Espírito. O batismo foi só a primeira vez que você se encheu do Espírito. Mas Paulo agora está dizendo que você precisa continuamente cheio, buscando comunhão. A expressão verbal original é: continue sendo cheio do Espírito. Pastor, por que precisamos continuar sendo cheio do Espírito? Porque toda a vida cristã flui através dele. É ele que te capacita a vencer, ele que te habilita a toda boa obra. Entende? É interessante você ver a sequência dos exemplos do livro de Atos. No livro de 2, você vê que eles foram batizados no Espírito e foram, portanto, cheios do Espírito. Mas depois, no capítulo 4, você vê que as autoridades chamaram Pedro para questionar ele por que ele estava pregando, e a Bíblia fala que, de novo, Pedro foi o quê? Cheio do Espírito. E depois, no capítulo 4, verso 31, Pedro e os apóstolos chegaram diante da igreja e testemunharam o que estava acontecendo, e, de novo, a igreja foi o quê? Cheia do Espírito. Tremeu o lugar, diz a Bíblia, onde eles estavam reunidos. Então, você vê que o enchimento ele vai acontecendo sucessivas vezes no livro de Atos, para indicar o quê? Que não é uma experiência que aconteceu só com aqueles primeiros apóstolos. É para todos. Segundo, não é uma experiência única e definitiva. É só a primeira. Agora, o que vai ser a sua vida a partir de então. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque há um entendimento de uma minoria conservadora, os chamados tradicionais, que acham que o Pentecoste, que o encher do Espírito, aconteceu naqueles dias. Eles dizem que lá foi fundado o dia de Pentecostes.
ou seja, a confirmação do que Deus falou, que o Espírito Santo viria, e ponto. Aquilo foi só para que se cumprisse as Escrituras, e foi só para aquele momento, e não para os dias de hoje. Quando, na verdade, não só a Escritura diz, como Paulo confirma, né, que nós devemos continuar nos enchendo do Espírito, e que o batismo do Espírito Santo, com evidências em línguas, não era apenas para o dia do Pentecoste, mas era sobre toda a carne. Talvez alguns pensem, pastor, mas que absurdo alguém pensar um negócio desse. Não quero entrar nesse detalhe, nessas questões teológicas. Mas muitas vezes, normalmente o ser humano arruma argumentos para justificar ele mesmo. Como ele não tem fé para isso, ele acha teoria bíblica, né? É o famoso reter o que é o bem que nós já falamos aqui, né? Então, enfim, são duas características que nós vamos encontrar muito no meio evangélico, que é as pessoas reterem o que convém e pregarem o que não vivem. Ele acha bonito, ele ouviu, ele vai lá e repete. Ele acha bonito, ele acha certo, ele acredita naquilo, mas ele mesmo não testemunha o que ele prega, né? E quando a gente vê isso nos irmãos, você entende que ela ainda está em crescimento, independente do tempo que ela tem de cristão. Então você tem que ter paciência e amor, né? E aí aparecem essas teorias, né, teológicas, no mínimo estranhas, esquisitas, né? Mas eu quero finalizar reafirmando que nós temos que constantemente, ou seja, Paulo está dizendo, nunca parar de nos enchermos do Espírito e buscar comunhão, né, de ser transbordado do Espírito. Nós vemos exemplos aqui na Bíblia de homens que a busca pela presença do Espírito Santo, pelo enchimento do Espírito, pela comunhão, era tão constantes que isso passa a ser a sua identidade. É o caso de Estevão. Estevão, lá no capítulo 6 de Atos, é chamado de homem cheio do Espírito. Não é um homem que fica cheio de vez em quando, é o homem que toda vez que você encontra com ele, ele está cheio do Espírito. De Barnabé também se diz a mesma coisa, que ele era um homem cheio do Espírito. Atos 13, 52, falando da igreja, diz que os discípulos estavam cheios da alegria e do Espírito Santo. Que esse seja o nosso alvo na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu sei que ainda tem muitos questionamentos, né, que a gente vai avançar, né? A gente tem que tentar se limitar aqui o horário aí. Mas, pastor, como que recebe o Espírito Santo? Como que eu busco o Espírito Santo? Eu tenho buscado o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, né? Vem todas essas dúvidas. A vontade do Senhor, né? O Espírito Santo ele já está sobre você. Amém? Nós falamos aqui que o batismo do Espírito Santo ele é um revestimento para propósitos. Amém? E tem vários propósitos, chamados ministeriais, amém? E para a sua própria edificação. Amém, queridos? Então, existe um período, existe um mover de Deus que não se tem resposta bíblica para isso, né? Quando Deus batiza, quando Deus não batiza. Eu não recebo batismo porque eu estou em pecado, eu não recebo batismo porque, né? Eles não têm a resposta. A resposta você vai se encher do Espírito Santo quando o seu coração estiver buscando, querendo, amando, desejando muito isso. Amém, querido? E Deus dará, porque é a vontade dele. E às vezes, para uns, e a gente vê, né, ao longo da nossa experiência, ao longo da vida, né, e de toda a história, tem gente que recebe o Senhor, ele é batizado do Espírito Santo, né? E tem gente que leva um tempo, né? Entende? Porque aí tem toda aquela questão, né? E aí são questões mais pessoais. A gente começa a falar, tem dúvida. Por quê? Porque no começo as palavras são estranhas.
né? Todo mundo que já recebeu a manifestação do Espírito, o sinal do mover do Espírito sobre nós, esse começo, ele é estranho, né? Você fica assim, mas eu estou falando esse negócio aí, esse negócio da minha cabeça, esse negócio da minha alma, né? Eu estou inventando essas palavras, né? Então vem essa insegurança, e Deus vai te dando experiência. Tem pessoas que ela do nada, ela parece que do nada, né? Ela sai falando, ela nunca falou. Então, Paulo diz no original, embriagos do Espírito. Essa aqui é a versão original. Ele fala para se embriagar do Espírito. Queridos, eu não tinha isso tão claro na minha vida, esse embriagar, esse se encher, esse transbordar do Espírito, até o dia em que na igreja que, enfim, pastoreava, a gente fazia muito retiro com jovens, e era uma quantidade de jovens muito grande, e numa das vigílias tinha um jovem que eu conhecia há muito tempo, desde pequeno, conduta, um rapaz de coração para Deus, enfim, um coração de Deus, né? E no meio da vigília, ele literalmente, querido, ele não só, né, falava em línguas, estava orando em línguas, como ele literalmente estava embriagado. A reação dele, se eu não o conhecesse, eu falava, gente, esse rapaz trouxe álcool aqui para o retiro, né? Não é possível, porque ele estava, de fato, transbordando e embriagado. Era exatamente isso, sabe? Eu tive que... Deus me deu essa oportunidade de testemunhar. Aquele dia aconteceu muita coisa naquela vigília, mas uma das coisas que aconteceram de extraordinário foi ver um rapaz que até então subiu junto comigo. Nós subimos conversando, nós fazíamos vigília com jovens no monte, né? Num sítio que nós nos reuníamos, retirávamos, e nós subíamos toda noite com os jovens para um monte dentro do sítio. Ele subiu comigo, nós subimos conversando, e depois de um determinado momento ele estava bêbado, essa que é a verdade, embriagado do Espírito Santo. Uma alegria, e ao ponto que, só para concluir, determinado momento ele caiu de cara, ele saiu do lugar que a gente estava, que era uns matos lá, ele foi para a estrada de terra, ele caiu de cara no cascalho, como uma pessoa bêbada, igual uma pessoa bêbada. Do mesmo jeito. Né? Ele caiu de cara, eu nunca tinha visto aquilo. Era vez na minha vida, há muitos anos, já faz mais de 20 anos. Eu falei, Jesus morreu, o menino morreu. Eu pensei comigo, eu falei, não, a pessoa teve um traumatismo craniano, caiu de cara no cascalho, assim, tonto, bêbado, e falava naquela alegria. Enfim, foi uma experiência. E aí eu entendi quando Paulo fala, né, ao ponto de chegar a estar embriagado com o Espírito Santo. E aí ele caiu, eu fiquei muito preocupado, eu fui, peguei ele continuou naquela alegria, naquela carga, glória a Deus, aquela coisa. Eu falei, gente, esse rapaz está bêbado. Enfim, passou aquele momento, tá bom, né? Na hora que nós encerramos a vigília, a oração, ele estava muito alegre, mas não tinha nada de bêbado nele. E ali foi uma experiência que Deus deu para mim, na verdade, para entender, porque era uma coisa que eu questionava, né? Porque eu já tinha estudado sobre isso, já tinha ouvido falar sobre isso, mas nunca tinha presenciado. Então, o transbordar do Espírito, ele é assim. Deus faz milagres. Nós temos que buscar, temos buscado pouco, temos orado pouco, temos nos preocupado pouco em nos encher do Espírito. Agora, quem busca, encontra. Quem pede, recebe, querido. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se você não crê, amém, fique em paz, porque o Espírito Santo está com você. O revestimento virá para seara, virá para o seu preparo, virá para... E às vezes Deus batiza a pessoa no primeiro momento que ela é convertida,
porque ela vai passar por situações na vida que ela precisa daquele revestimento. Amém, queridos? Amém? Deus abençoe. Vamos abrir aqui para algumas colocações, perguntas, enfim, né, testemunhos. Fiquem à vontade aí. Eu acho que eu estourei um pouco o horário hoje. Os irmãos me perdoem. Amém?